Olá, meu irmão, graças e paz. Estudando Apocalipse, hein? No final do curso, eu vou postar um formulário para você conseguir as suas presenças, né? Para você ser certificado na primeira semana de dezembro, no dia da Bíblia. Esse ano nós estudamos, eu vou colocar de todos eles, Tiago, nós estudamos os Cantares de Salomão, e Oséias, e nós estudamos o Apocalipse. E talvez estudaremos, e temos mais um módulo ainda para esse ano, assim que acabar Apocalipse. Você pode receber certificação de todos eles. Com quanto você possa clicar aí, né, se você não faz parte do grupo, né, vai ser mandado no grupo de WhatsApp. Bom, a gente vai estudar o capítulo 18. E o capítulo 18 é mais um interlúdio. João está vendo a queda da Babilônia e o que vai acontecer. E lembrando, o que é a Babilônia? A Babilônia é a mesma mulher montada na besta, onde os reis da terra, as pessoas comuns, elas viveram presas longe de Deus, em seus prazeres licenciosos, em suas posturas corruptas, em sua idolatria, em suas feitiçarias, cultuando deuses que não são verdadeiros e vivendo de modo com que Deus não se agrada. Porque um filho de Deus, a Bíblia diz em João, que um filho de Deus purifica a si mesmo. É impossível um filho de Deus viver feliz no centro desse sistema que a Bíblia chama de um mundo, Apocalipse chama o sistema da grande Babilônia. Então diz assim o texto bíblico. Depois disso, ele está falando do capítulo 17, de quando o anticristo assume o poder, recebe o poder dos 10 reis, quando ele destrói parte da prostituta, expõe a nudez dela, né? Ele mostra, porque o diabo ele não tem problema nenhum em destruir, inclusive quem o serve, tá? Ele vai fazê-lo, ele pretende fazê-lo, porque ele é o próprio homicida, ele é o próprio destruidor, ele gosta de matar, roubar e destruir, então ele vai destruir a humanidade, porque ele odeia a humanidade, inclusive aqueles que o servem, tá? O servem como fantoche, o servem como mão de obra, como massa de, ele usa a pessoa, dá certo poder, dá certa autoridade, mas depois tira tudo de uma vez e deixa essa pessoa muito pior do que estava. Servir a Satanás, aqueles que servem a Satanás em religiões de mistério, em religiões de matizes africanas, porque a Bíblia deixa muito claro que nós não podemos fazer comunicação com os mortos. Então, logo a gente precisa ter ideia de que nossa relação com Deus precisa ser uma relação baseada em uma experiência com Jesus e só com Ele. Deixa claro que nós não devemos adorar imagens e esculturas, a Bíblia deixa muito claro tudo isso. Tudo isso está no conteúdo bíblico. E a grande Babilônia ela promove todas essas falsas religiões, todas essas falsas teologias, todas essas falsas. Existem falsas teologias, existem teologias de demônio, existem falsas ideologias, todas elas que são contrárias às escrituras e são promovidas por esse sistema chamado mundo ou por essa prostituta que está montada na besta. Então o texto do capítulo 18 ele vai falar da queda dessa cidade que promoveu dissolução, desse sistema que a Bíblia chama de um mundo inimigo de Deus, um sistema que que faz as pessoas se afastarem de Deus. Então diz o texto bíblico assim, depois disso, capítulo 18, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e ele iluminou a terra com seu esplendor. Ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Aqui já é um imperativo. João está vendo o futuro. Depois da queda da Babilônia, vem esse anjo extraordinário, com grande poder, e ele, com uma voz forte, ele diz que aquele sistema que corrompeu, que ajudou a matar os profetas, que ajudou a matar os santos, que perseguiu a igreja, que trouxe que trouxe o caráter de Satanás para a história, esse lugar caiu. E ele diz assim: caiu a Babilônia, a grande cidade, e tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo o espírito imundo, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Quem está sob o controle da Babilônia? Os demônios. Quando ela cai, esses demônios também são expostos. Como Colossenses vai dizer, quando Jesus triunfou sobre potestades, principados, os expondo na cruz do Calvário, tirando de suas mãos a escrita que nos era contrária,
quando acontecer isso no Apocalipse, esses demônios que estavam por trás da grande Babilônia, eles serão o quê? Depostos de sua função, eles cairão e eles se tornarão, a cidade, origem, né? Se tornará um lugar onde os demônios habitam. Imagine a opressão deste lugar. Já estudamos que Satanás vai ter uma sede de seu governo, e ali a grande parte dos demônios vai estar estabelecidos naquele lugar. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Está dizendo o seguinte, que o que a grande Babilônia, esse sistema fez, ele fez todas as nações, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, Oceania, África, Indonésia, Ásia, todo mundo caiu no vinho de suas prostituições e imoralidades. E aqui não é só sexual, tá? É prostituição e imoralidade com relação aos deuses falsos, religiões falsas. Então, o mundo inteiro foi contaminado por essa grande Babilônia. E aí vai dizer assim, os reis da terra cometeram com ela adultério, ou seja, ouviram e obedeceram as suas direções. Ao invés de obedecer a Deus, a sua palavra, eles ouviram essa grande influência, lembra da besta? Que tinha sobre ela uma mulher montada? Essa mulher montada, ela fez com que as nações, elas se fascinassem com as coisas que a Bíblia chama de mal. E a Bíblia, no livro do profeta Isaías, vai dizer assim, que nós não devemos trocar aquilo que chamamos de bem por mal. Então, essas pessoas que foram aliciadas, conduzidas por essa grande prostituta, elas verão a sua queda. E o texto vai dizer assim, que os reis da terra, ou seja, os governantes que estavam insuflados pela corrupção, pelo modo de vida abastado, sem levar em consideração o pobre coitado que passa fome, a corrupção ativa e passiva, esses homens todos, eles serão castigados. O texto vai dizer assim, por ela tanto desejar luxos extravagantes, os comerciantes da terra enriqueceram. Então eu ouvi uma voz do céu, sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados ou castigados com ela. Deus está dando uma direção a nós, igreja. Olha, tá vendo o que está acontecendo aí? Está todo mundo contaminado. Você não pode estar no meio disso. Você tem que sair desse ambiente. Você não pode compactuar com esse ambiente de imoralidade, com esse ambiente de erros, com esse ambiente de pecado. Você não pode compartilhar com esse ambiente onde as virtudes são sonegadas e as carnalidades, a grosseria, a maledicência, a feitiçaria, a idolatria, os impulsos sexuais lascivos, a sexualidade distorcida. Você não pode participar disso e a Bíblia fala, sai dela, povo meu. Sai desse meio aí para você não ser destruído junto com essas pessoas. Pois os castigos dessa grande Babilônia, verso 5, estão amontoando até os céus. E Deus se lembrou de seus atos perversos. Um pouco parecido com Sodoma e Gomorra. Quando a imoralidade deles subiu em cálice muito alto, não tinha perdão, Deus veio com o juízo. E é isso que Deus está falando. Povo meu, não fiquem no meio disso aí. Eu chamei vocês para serem diferentes, não serem iguais. Eu chamei vocês para serem santos, separados do pecado. Eu chamei vocês para terem domínio próprio e não se envolverem com as coisas deste mundo tenebroso, disso que está sob domínio de Satanás, disso que está sob domínio da grande Babilônia, ou seja, ela faz você pecar, ela perseguiu os profetas, ela perseguiu os santos, e quando a gente vê isso, por exemplo, numa divisão de uma igreja, existem certas pessoas que perseguem outras pessoas por causa de poder. Isso é uma característica dessa grande Babilônia. Então nós precisamos tomar cuidado e não ser encontrados, porque o povo meu sai dela e não participei dos seus pecados para não serem castigados com ela. Pois os seus pecados se amontoaram até o céu e Deus se lembra de seus atos perversos. O texto vai continuar. Façam com ela o que ela tem feito, deem-lhe o dobro de castigo por seus atos.
ela preparou o cálice de terror para os outros, e por isso preparam-lhe uma porção dobrada. A Bíblia vai dizer assim: aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O profeta Oséias vai dizer: plantaram ventos e colheram tempestades. Deus está dizendo: essa cidade ela preparou coisas terríveis e o que vai vir para ela é muito maior, vai ser muito mais avassalador. Haverá sofrimento sobre eles. Até as taças da ira, elas são características desses grandes sofrimentos que os ímpios hão de experimentar se não mudarem os seus caminhos. E aqui eu quero dizer uma palavra pastoral. Está na hora de você que está vivendo com impiedade, de você que é um crente desviado do evangelho, mas vivendo uma vida dissoluta, uma vida que não agrada a Deus, uma vida conforme os critérios dessa grande prostituta, se contaminando seu corpo, contaminando sua alma, contaminando seu espírito. Está na hora de você sair desse lugar, porque senão, quando vier toda a ira, virá sobre você. E essa ira não é para os filhos. Saia desse lugar. Foi o que ele diz: sai dela, povo meu. E aí o texto 7, verso 7, por isso lhe foram preparadas e dobradas todas as coisas, e glorificou a si mesmo e viveu em luxo, e agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ou seja, esse povo não se arrependeu. Continuou vivendo do jeito que estava vivendo. Isso é uma coisa importante. Enquanto as trombetas estão sendo tocadas, o povo é chamado ao arrependimento. Mas quando as taças começarem a cair, não tem mais tempo de se arrepender. A Bíblia, em Isaías capítulo 56, verso 5, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, vai existir um momento em que o tempo da misericórdia e da graça cessaram. E aí vai ser o tempo do juízo, não é nem a lei. Eles já vão ser condenados e aí vem o júri, a justo juízo, a retribuição, o sofrimento. Então o texto vai continuar dizendo no verso 9: por isso essas pragas a alcançarão num só dia. Morte, pranto, fome, o fogo consumirá por completo, pois o Senhor Deus é quem julga e é poderoso. Uma coisa que eu gostaria que você pensasse é o seguinte: tem muita gente que fala assim, ó, Deus, me batiza com seu fogo. Meu irmão, essa é uma oração que não é bíblica, tá bom? Por que não é bíblica? Vamos voltar para João Batista? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá vai estar numa mão e a eira no outro. Quando se pensa no fogo, no Antigo Testamento também, o fogo é para o crisol, ele vai lá e faz o quê? Fogo, ele purifica o crisol. Nós não precisamos orar por fogo, tá? Porque fogo é disciplina. Nós precisamos orar para ser cheios do Espírito. Eu fiz um adendo aqui, porque o texto vai dizer aqui claramente que essas pessoas vão ser consumidas pelo fogo, ou seja, passarão tribulações terríveis. Os reis da terra que cometeram adultério com ela, com a grande prostituta, desfrutarão do luxo e lamentarão porque ela, quando vier, subir fumaça de seus restos carbonizados. Ou seja, as pessoas não vão estar preparadas e quando o castigo vier, elas vão sofrer as consequências. Essas pessoas que amaram o mundo. Tiago vai dizer que aquele que ama o mundo, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Essa mulher montada sobre a besta, ela representa o mundo em todas as suas facetas, e a besta dá direção para ela. Então, o texto vai dizer assim: os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela quando vir a fumaça subir em seus restos carbonizados. Quando eles verem que tudo que eles lutaram, eles perderam, eles vão lamentar. Ficarão de longe aterrorizados com o seu tormento e clamarão: que terrível, que terrível! Ó Babilônia, grande cidade, num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar mercadorias. Quando isso começar a acontecer, todo luxo vai ser dissipado. O texto vai continuar. Ela comprava grandes quantidades de ouro, de prata, de joias, de pérola, de linho fino, púrpura, tecidos, seda, produtos feitos de perfume de madeira, de cedro, de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava, ele vai falar de coisas mais voltadas à construção e agora de coisas mais voltadas a autoestima. Também comprava especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite, oliveira, farinha fina, trigo, gado,
ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes de que você gostava. Dizem eles, todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais voltarão. Essas pessoas enganadas pela grande Babilônia, ou por esse sistema, perderão tudo o que têm. Isso é fato. E se sentirão vazios, porque a sua alegria não estava nas coisas de Deus, no Espírito que traz alegria, mas nos bens materiais. Os comerciantes que enriqueceram, vendo-lhes essas coisas, ficaram longe e aterrorizados com seu tormento e choraram e clamaram: que terrível para essa cidade! Ela se vestia da mais fina púrpura de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e num só instante toda a sua riqueza se foi. Olha, meu irmão, a Bíblia vai dizer no sermão de Jesus, no que nós chamamos de o sermão, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados, pobres de espírito. Lá no meio do capítulo 6 ou 7 vai dizer assim, capítulo 6 vai dizer assim, olha, construa sua casa sobre a rocha, porque virão ventos e tempestades e ela não vai sucumbir. Agora aqueles que construíram suas casas sobre a areia, virão vento, virão chuvas e grande será a sua queda. As pessoas que fizerem deste mundo tenebroso, esse lugar onde a besta, a mulher escarlate, a grande prostituta, faz com que as pessoas se contaminem com o vinho da sua prostituição, quando vier o juízo de Deus, as pessoas perderão tudo. Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão. Que terrível para essa grande cidade. Os donos de navio que se enriqueceram transportando pelo mar e suas riquezas, num só instante perderão tudo. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus julgou a causa de vocês. No fim das contas, essa grande Babilônia perseguiu os profetas, ela perseguiu os servos, ela perseguiu, e aí vem a retribuição. Não adianta perseguir o povo de Deus, não ache que vai ficar imune a essas coisas. Quando você persegue o povo de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja e Jesus o fez ficar cego, e aí ele falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo diz, Senhor, quem és tu? Ele fala, Jesus a quem tu persegues. Ele não estava dizendo que estava perseguindo a igreja, mas perseguindo eles. Então, o povo de Deus. Então, esse sistema que boicotou o povo de Deus, que humilhou o povo de Deus, que colocou em segundo lugar, que perseguiu e que matou, em um só segundo vai perder tudo que teve. E aí ele vai dizer o que vai acontecer com a Babilônia. Nunca mais haverá em seu meio som de harpas, cantores e troféus, trombetas. Ou seja, acabou a diversão. Não tem mais diversão. Nunca mais se achará no meio de qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de um moinho. Ou seja, acabou a agricultura. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivos e noivas, pois seus comerciantes eram poderosos no mundo e as suas feitiçarias enganavam as nações. Em suas ruas corria sangue dos profetas e do povo. O sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. E aqui é muito forte. Ele está dizendo, vai chegar o tempo em que que Deus vai destruir a Babilônia em um só dia, porque o sangue de todos os mortos que morreram vítimas desta grande Babilônia, desse sistema, na mão de Jezabel, na mão de Hitler, na mão de Nero, na mão de Vespasiano, na mão de governos totalitários matando cristãos. Essa semana mataram um pastor. Esse sistema vai cair. E uma das razões é porque Deus protege o seu povo. Preste atenção. A minha fala é a fala do próprio texto. Você que anda com Jesus, saia do meio da Babilônia. O que é a Babilônia? É a rebeldia, é a promiscuidade sexual, é o adultério, é a feitiçaria, é o contato com os mortos, é o hedonismo, é as distorções sexuais. Deus criou o homem para ser heterossexual, casamento entre homem e mulher. Tudo isso são distorções. Saia desse caminho. Eu sei que é difícil,
Nós, a igreja, não somos, como muitos dizem, a igreja é uma igreja que tem preconceito. Nós não temos preconceito, mas nós seguimos o que a Escritura diz. E ela diz que essas coisas, quando a grande Babilônia for dissipada, essas pessoas perderão tudo em um dia só. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus faça de nós um povo santo, que Deus nos ajude a sair da grande Babilônia se nós estamos presos em alguma área delas. Que Deus te abençoe.